Bom, pessoal, agora vamos passar para as corretoras em si. Vamos analisar aqui tudo que você precisa saber, tudo que você precisa aprender para poder estar fazendo a sua primeira operação. Essas coisas você precisa saber. Então vamos lá. Olhando aqui no gráfico, nós estamos na corretora Max, na parte de spot, tá? O que é a diferença de spot e futuros? Bom, spot é uma compra normal, ou seja, você vai comprar num valor e espera que a moeda suba esse preço. E aí você ganha com a valorização do preço da onde você comprou. Então, se ela subiu 100%, 10x, enfim, você compra e espera subir. Esse é spot. Futuros já muda, porque futuros, agora eu vou entrar na mesma moeda no futuro. Na verdade, esse aqui é Caton, né? Então vamos entrar ali na Degen. Estamos no futuros, tá? No futuros, você pode ver que aqui na direita ele muda, tá? Como? Ó, em spot é assim, em futuros é assim. Porque no futuros nós podemos fazer duas coisas. Nós podemos abrir uma operação long, que é uma operação long. É basicamente quase a mesma coisa que um spot. A operação long, você vai abrir essa operação esperando que a moeda suba de preço. Ou seja, ela vai alavancar para cima, né? Ou você vai abrir um short, que o short, pessoal, seria o hedge, né? Você pode ver no gráfico, nós temos aqui velas verdes e velas vermelhas. As velas vermelhas, elas são os shorts, ou seja, que o gráfico foi para baixo, e as moedas verdes, as velas verdes, elas são long, que a moeda foi para cima. Então, se você abrir um short, seguindo essa mesma lógica, você espera que a moeda desça de valor, e aí você ganha dinheiro se a moeda descer de valor. Vamos passar agora para o que você precisa se atentar aqui no spot. Bom, no spot, pessoal, você precisa estar no mercado. Nós temos duas formas de comprar, três, na verdade, mas eu não vou entrar no spot, no stop limite. Nós temos duas aqui modalidades de compra, que é o limite e o mercado. Você pode ter uma diferença que no limite você consegue estipular o preço que você quer. Ou seja, o preço que eu quero é aqui, ó, 30,72, tá? Vou dar um zoom aqui. 30,72 é o preço do mercado, ou seja, eu quero comprar 1.000 moedinhas em 30,72. Ou seja, se você olhar aqui no verde, no vermelho, no gráfico, na lista vermelha, você pode perceber que a lista vermelha ela vai subindo de preço. E a lista verde ela vai abaixando de preço. Por quê? Porque a lista vermelha, digamos que você tem essa moeda DG e eu quero vender essa moeda por um preço maior porque eu quero lucrar mais. Então eu vou listar essa moeda num preço maior que está aqui para quando chegar esse preço, eu vendo, né? Alguém vai e compra de mim. Agora, se eu quero comprar uma moeda, vocês concordam comigo que eu quero comprar ela num valor mais baixo possível? Porque eu quero ter o melhor preço. Eu não quero comprar ela muito cara, eu quero comprar ela muito baixo. Então, essa é a lógica. É um cabo de força entre as pessoas que querem comprar muito alto, né, comprar muito alto, e as pessoas que querem comprar muito baixo. Querem vender muito alto e as pessoas querem comprar muito baixo. Então, vamos se atentar aqui. Nós temos preço, o USDT, nós temos um montante, que seria um montante de moedas, tá? Montante de moedas. E aqui no total é a liquidez que isso aqui tem. Então, no caso, aqui nós temos 11 dólares, tá? É 11 dólares. Ou seja, se a gente quiser comprar 3.691, vamos clicar em comprar 3.691, vai dar 11 dólares, tá? Ou seja, se eu quiser comprar nesse preço, eu só consigo comprar a liquidez que tem aqui. Então, eu só tenho 11 dólares de liquidez. O futuros, pessoal, basicamente é a mesma coisa. Nós temos a quantidade e o total, que é a liquidez, tá? Mas aqui no futuros, a gente sempre precisa se manter, de novo, no limite, tá? Já vou explicar o mercado para vocês na parte isolada, tá? Vamos deixar em isolado. E aqui no alavancagem, você deixa 1x mesmo. Não vai entrar alavancado que vai dar ruim. O que é essa alavancado? Você vai ter 2 vezes mais moeda, 3 vezes mais moeda. Aqui não, a gente quer ter 1 para 1, né? Então a gente deixa 1x mesmo. Então, basicamente, a gente vai utilizar o limite, porque o mercado você não vai escolher preço. Eu quero comprar 10 mil dessa moeda. Ele vai pegar todas as ordens e vai comprando tudo. Então, a tua média vai ficar ruim. Então, agora que a gente tem essa noção, a gente precisa colocar dinheiro na futuros, porque a tua banca, né, o teu saldo, ele é dividido em spot e futuros. Você pode ver que eu tenho 0 dólares aqui. Mas se você. E eu tô na mesma corretora, tá? E se eu vim aqui na Max, eu tenho 7.500 dólares, tá? Por que não tá aparecendo esse saldo aqui no futuros?
Porque os saldos são diferentes. Para você enviar dinheiro para a tua Max Futuros, você precisa vir aqui em transferência cripto, tá? Aqui também, esse íconezinho aqui do lado, tá? Clica aqui e agora você consegue enviar spot para futuros. Eu tenho um saldo de $7.500, então eu vou enviar, por exemplo, 3.500, tá? Para futuros. Então, spot é enviado para futuros. Então, basicamente, agora que a gente está tudo certo, está tudo perfeitamente perfeito, basicamente, nós precisamos agora achar uma oportunidade. Então, eu vou fechar aqui, vou entrar no nosso software, beleza? Vou fechar aqui, vou entrar no nosso software, tranquilo. E agora a gente vai procurar oportunidades, tá? Vamos lá, pessoal. Lembra que quando a live, por exemplo, que estava aparecendo ali, eu não vou pegar porque, pô, tá aparecendo que ela tá há muito tempo, ou seja, ela não é uma boa oportunidade para pegar no momento, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou esperar aqui, eu vou pausar a gravação, e quando eu ver que tem alguma coisa muito boa, eu vou despausar e vocês vão acompanhar ao vivo eu pegando e depois eu vou explicar o que que eu fiz, beleza? Então, eu já volto. Bom, acabei vendo essa moeda, a Sling, ela acabou aparecendo no momento, e vocês podem perceber que a primeira coisa que eu faço é observar se o futuros, né, se o verde do futuros, ele tá maior do que o vermelho do spot. Depois, a segunda coisa que eu faço é verificar quantas moedas eu posso entrar, quantas eu quero, no caso eu vou pegar 70.000 moedas dela, e quantas moedas é o limite? No caso, o limite dela era $700, mas eu resolvi pegar $70.000. Então, o que eu fiz? Eu joguei um pouco a ordem lá em cima e vocês veem que a ordem do Futuros pegou e eu rapidamente vou no spot e pego o vermelho, porque o vermelho é o pessoal que está vendendo, correto? Então, dependendo da liquidez, eu vi que tinha liquidez, eu vi o quanto eu peguei, eu dei uma verificada e comprei, então ele comprou direto. Ele já comprou direto porque tinha liquidez suficiente para eu poder entrar na moeda sem problema nenhum. Então vocês podem ver que eu verifico daí novamente quantas moedas eu tenho, lembrando que a gente vê em moedas e não em USDT, pelo simples motivos que elas têm que ter a mesma quantidade de moedas uma nas outras. Então vocês podem ver que eu peguei 70.000 de um lado e 70.000 do outro, tá? Short de um lado, spot do outro. Agora, a segunda parte é a gente colocar na nossa calculadora o futuros e o spot, correto? Então a gente vai ver o preço de entrada do futuros e o preço de entrada do spot. Vocês podem ver que eu coloco o preço de entrada do short primeiro e logo em seguida eu coloco o preço de entrada, né, que eu coloquei do spot. E dá 2%, beleza? Então essa entrada foi uma entrada de 2%, que eu mosquei porque eu deveria ter colocado $700, mas por motivos de eu estar só gravando o vídeo para testar e mostrar para vocês, eu peguei 300 e poucos dólares só. Era para ter pego o limite, que daria mais dólar, dá mais uns $10 de lucro, né? Mas se você pegar agora, a stake total foi uma stake de 660 e poucos, né? $663 de stake. Mas na contagem, o que vale para a contagem do nosso lucro de entrada é apenas um dos lados, tá? Então, se você pegar essa 336%, então se você pegar de um lado a stake, 2% vai dar $6,72 de lucro nessa entrada, beleza? Então, agora a gente precisa esperar ela inverter ou aproximar os valores para a gente poder vender. A gente pode vender tanto no prejuízo, né? Ou a gente pode vender no lucro ou vender no 0 a 0 e chegar ali na casa dos $10 de lucro só nessa operação, tá? E foi uma operação com uma banca baixa, porque eu não coloquei o limite total, mas deu para vocês verem e pegarem a essência de como funciona, né? Bom, agora para fazer o fechamento, basicamente você precisa ver a operação ao contrário. Ou seja, caso o spot esteja dando maior do que o futuros, aí nesse caso você vai ter um lucro. Nesse caso eu vou tentar fechar bem parecido ou perdendo bem um pouco, só para conseguir fechar o mais rápido possível. Vocês podem perceber que eu coloquei uma ordem pendurada ali no vermelho e eu espero essa ordem se concretizar para daí depois eu colocar no futuros. E quando eu percebo que já foi executada ali quase 70%,
aí sim eu coloco uma ordem no futuros para poder ter o fechamento. Lembrando, essa moeda em questão ela está bem parada, então o fechamento foi bem tranquilo, porque não teve nenhum tipo de disparidade muito rápido, não teve movimentação absurda e nem tipo nem nada do gênero. Então, nesse caso, eu coloquei ali para fechar quase ao mesmo tempo, tendo que uma já quase fechou, e a outra eu coloquei para fechar quase que igual a do spot, né? Nesse caso, daí agora é só esperar ele fazer o fechamento, que a gente disse que é meio que um fechamento forçado, mas lembrando, só porque a moeda ela tá bem parada agora, no momento, né? Bom, agora eu vou tentar fechar utilizando o botão Chase, tá? O botão Chase, ele pega o melhor número, né, o melhor preço do order book e ele fica bem ali abaixo no futuros, tá? No spot não tem esse botão, você vai ter que cancelar a ordem e botar outro, mas aqui ele tem. É um botãozinho escrito Chase. Então o que acontece é que aí a minha ordem ela sobe, ela vai para o melhor preço, tá? Esperando alguém de lá pegar a minha ordem para daí eu poder fechar. Podem ver que agora já está quase terminando, acredito que já vai quase terminar. Nesse caso, eu cancelo e boto uma outra ordem em cima, tá? Eu poderia ter só colocado Chase, não dá na mesma você fechar e abrir do que da Chase, tá? Mas nesse caso eu quis só fechar para vocês verem que basicamente dá na mesma. Nesse caso, então, eu já fechei de um lado e agora eu estou esperando fechar do outro, tá? Se o mercado começar a correr ao contrário, ou seja, se o preço começar a subir demais, eu vou dando chase até ele fechar muito, até ele fechar, tá? Meio que forçando o chase e forçando o fechamento, para eu não tomar nenhum tipo de prejuízo. Nesse caso, os valores eles estão bem parelhos, então eu não vou tomar quase nada de prejuízo, né? A gente vai fazendo a calculadora ali, quanto que eu fiz, quanto que eu lucrei, assim que eu conseguir terminar esse fechamento. Então é isso, rapaziada. Eu mostrei aí como que eu fiz a minha operação e como vocês podem fazer também, mas relaxa que ainda não acabou, que eu vou fazer agora uma revisão de tudo que aconteceu, resumindo, obviamente, tudo, para vocês terem mais uma ideia de tudo, tá? E lembrando para vocês, eu recomendo fortemente vocês entrarem na comunidade, não é porque é nosso e tal que a gente está recomendando, é porque realmente a gente traz resultado para os alunos e a gente vai conseguir trazer para vocês o melhor de tudo e ainda aulas profissionais, aulas particulares para você, tudo para te ajudar, beleza? Tirando isso, bora então para a tela do PC. Eu vou diminuir minha tela aqui e agora a gente consegue ver aqui a minha tela. E eu vou mostrar para vocês, na hora que a gente fez a abertura, vocês podem ver, eu estou mostrando aqui o histórico, a gente pega o Sling, né? Sling e o SDT no Perpétuo. Perpétuo é a mesma coisa que futuros, tá? E a nossa entrada foi 40,90, beleza? Então a gente pega uma calculadora, tá? Essa calculadora eu posso estar disponibilizando para vocês lá no nosso Discord, tá? Então entra lá para você ver a nossa calculadora, eu vou deixar o link na descrição, tá? Para você poder estar baixando a calculadora de graça. Então, se a gente coloca 4,90 aqui no short, deixa eu dar um zoom aqui, a gente precisa agora pegar o spot. Lembrando que a gente pegou 70 mil sling, tá? Deu mais ou menos uns $300. Então, se a gente pegar aqui no spot, a gente pegou para comprar, né? Limite comprar aqui, 4,80, beleza? Então, 4,80. Vamos lá, voltar aqui para a nossa calculadora. 4,80 a gente pegou um total de 2%, beleza? E aqui mostra quantos ticks de diferença entre um e outro. São 10, né? 4,80 por 4,90 são 10 ticks de diferença, totalizando 2% nesse caso de lucro. Ou seja, se eu tivesse entrado com $700, que era o mesmo, eu teria 2% de 700. Quanto que dá 2% de $700? Seria $14 na entrada. Beleza? Foi, cara, 5 minutinhos, 3 minutinhos de entrada, foi bem rápido mesmo, como vocês podem ter visto aí no vídeo. Agora, para a saída, a gente precisa vender essa moeda. Para vender, vocês podem perceber que o short ele está maior que o spot. Agora, para vender é o contrário, ou igual. A gente precisa que o nosso spot esteja maior do que o short, ou igual, ou um pouquinho de diferença para baixo, para a gente conseguir fechar. O que importa é a gente fechar com lucro. Não importa se a gente teve um prejuízo aqui pequeno, não importa. Vocês vão ver que foi essa estratégia, esse método que eu utilizei de fechar um pouco com prejuízo,
só para fechar de uma vez e botar o lucro no bolso do que ficar esperando ele inverter, tá? Isso vale de cada pessoa, a gente ensina lá todas as técnicas para você poder tirar o máximo proveito. Agora, para fechar, a gente pegou, é só a gente ver aqui na parte, no mesmo lugar onde a gente viu a entrada, que foi 4,90, certo? Foi 4,81. Então, se a gente pegou aqui short 4,81 e agora no spot, a nossa ordem de fechamento foi, vamos dar uma olhada aqui, eu tô aqui em cima, foi 4,80, tá? Eu tô em cima, mas é aqui, ó, tá? 4,80, bem aqui onde eu tô mostrando, beleza? Então, spot 4,80, vai dar um prejuízozinho de 0,2%, ou seja, o nosso lucro final foi 1%, 1,8%. Isso é uma entrada comum, beleza? Uma entrada comum, ou seja, se você colocasse aqui $700, que era o máximo, você teria feito 1,8%, teria feito $12 aqui, de forma rápida, muito eficaz, tá? Muito tranquila. Pensei em tudo aqui, tentei ser o mais resumido possível. É claro que tem muito mais coisa do que isso, tem muito mais outras estratégias, tem futuros com futuros, spot com futuros, spot, enfim, tem outras técnicas que dá para abordar em arbitragem de cripto, porém por aqui vai ficar só isso, tá? Bom, não se esqueça, cara, de me seguir no Instagram, que lá eu vou te passar todas as dicas, eu tô postando conteúdo diariamente de criptomoeda, lá eu vou passar várias dicas, o que tá acontecendo, vou postar um diário, lá que eu tô fazendo a minha série do 0 ao 100 mil de lucro, e lá também eu vou te passar todas as novidades, métodos novos e tudo que a gente pode estar trazendo aí de melhor para vocês, beleza? Tamo junto, um abraço.